Quem são os assassinos da garota Vitória, de 17 anos, e por que ela foi tão brutalmente executada? Essas são as perguntas de quem acompanha esse caso. Por enquanto, a justiça negou o pedido de prisão do ex-namorado. 7 suspeitos são investigados por possível envolvimento nesse crime bárbaro. E agora há pouco, mais uma pessoa foi levada à delegacia. Uma jovem que se sentia ameaçada, que teve o corpo encontrado há apenas 2 dias numa área de mata e que pode ter ficado pelo menos mais 2 dias num cativeiro. Investigações aceleradas, equipes espalhadas por toda a Grande São Paulo, e o repórter Pedro Leão está agora no município de Franco da Rocha, na seccional que concentra toda a investigação. Pedro, há possibilidade de uma prisão a qualquer momento? Bom dia. Bom dia, Edu, todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, momento chave para essa investigação nesta sexta-feira, porque pode ter relação com este carro que está aqui atrás de mim. Neste carro estava um homem, ele chegou junto com as viaturas da Polícia Civil aqui na SIG de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, por volta de 7 horas da manhã. Ele veio dirigindo o próprio carro. Os policiais o escoltaram. Ele subiu para a delegacia e, em vez de ficar ali por 1 hora para prestar depoimento, não. Foi tudo muito rápido. Em cerca de 15, 20 minutos, ele desceu e não mais entrou no veículo, mas sim entrou na viatura da Polícia Civil, todo encapuzado, sem poder saber qual é a identificação dele, qual é o rosto desse rapaz que entrou nessa viatura da Polícia Civil, e os policiais seguiram em diligência. Imaginou-se que eles poderiam ir até a delegacia de Cajamar, que concentra a investigação desse crime, mas essas viaturas não foram para lá, então eles estão em diligência. Será que este homem está passando alguma informação, entregando novos detalhes sobre esse crime? Tudo ainda está em aberto, viu, Edu? A gente tem aqui o carro que pode ser periciado, lembrando que aqui nessa delegacia de Franco da Rocha há uma unidade da Polícia Científica, ou seja, o pessoal da Polícia Científica está aqui e pode a qualquer momento fazer a perícia nesse carro se for necessário. É um carro que está totalmente filmado, lacrado com essa cor preta. A gente só consegue observar o interior do carro pela parte da frente. Tem peças de roupas de mulher dentro desse veículo. O motorista veio dirigindo esse veículo. É, por enquanto, considerado um averiguado da polícia. Pode estar colaborando com as investigações, entregando novas pistas. Por isso, esse é um momento chave. O motorista desse carro tem muito a dizer à polícia e está falando neste momento, Edu. Ô Pedro, muito importante você dar um pouquinho dessa nomenclatura para a gente entender esse caso, né? Porque são 7 pessoas investigadas, sobre quem há algum tipo de suspeita. Mas existem algumas pessoas que estão sendo ouvidas na condição de testemunhas, que não são investigadas ainda. Estas são as averiguadas, como o rapaz que você acabou de citar. Para ele ter ficado tão pouco tempo na delegacia, menos de 20 minutos, e já ter saído acompanhado por policiais, ele tem alguma coisa muito importante para mostrar. Se esse carro atrás de você for periciado, vai ser o 3º periciado até agora, e dentro de um deles foi encontrado um fio de cabelo que está sobre perícia nesse instante, para saber se é o mesmo material genético da Vitória. Se isso acontecer, complica completamente a situação do dono do carro, né, o Pedro? Exatamente, Edu. Como você colocou, é um averiguado. O averiguado é um passo antes dele ser considerado um suspeito ou uma testemunha desse caso. Averiguado é aquela posição em que a polícia acredita que ele tem informações que podem ser importantes para essa investigação e, dependendo do desenrolar dessa investigação e do que esse homem disser, aí sim ele pode ser futuramente qualificado e colocado como o 15º suspeito dessa história, né? A polícia até agora já conseguiu identificar 14 pessoas, aí está investigando outras 7 como suspeitas. Então, este homem pode ser o 15º. Por enquanto, ele é um averiguado, está colaborando. A informação que a gente conseguiu no momento em que os policiais o trouxeram aqui para a delegacia foi que ele estava bem tranquilo. Foi muito solícito com os policiais. As equipes saíram daqui por volta de 5 horas da manhã. A gente acompanhou essa saída. Eram 2 viaturas. Durante 1 hora eles fizeram essa operação. Quando foi por volta aí de 7 horas da manhã, a equipe chegou. E aí o policial civil de uma das viaturas me disse que esse homem, o motorista encapuzado aqui deste carro, ele colaborou.
foi bastante solícito, disse que estava respondendo todas as questões da polícia, por isso ele é considerado um averiguado. Diz que ele estava tranquilo também, e aí a gente também tem essa imagem em que ele entra na viatura da Polícia Civil, ele está encapuzado com uma blusa cinza e leva os policiais até algum ponto aqui na região para poder continuar colaborando com essas investigações. Claro que eu perguntei ao policial, né, a pergunta que todo mundo quer a resposta é: de que forma este homem e este veículo se encaixam na investigação? O policial me disse que tudo está em segredo, tudo está sendo investigado e que era muito prematuro ele poder falar alguma coisa agora, que somente o delegado responsável por essa investigação vai poder dar detalhes, né? Então a gente entende, claro, o trabalho da polícia, mas também fiz questão de perguntar porque é muito importante a gente saber de que forma este homem está colaborando e de que forma ele vai ser considerado pela polícia a partir de agora. Tá bem, Pedro, muito obrigado pelas informações por enquanto. A gente não vai largar desse caso e não vai deixar de fazer essa pergunta ao longo dessa edição. Quem é que matou Vitória? Por qual motivo? Você acompanha tudo sobre esse mistério que intriga a polícia de São Paulo aqui no Fala Brasil. Em outro ponto, na região metropolitana da capital, a repórter Letícia Miyamoto também tem detalhes sobre esse caso. Letícia, onde você está? Qual é a movimentação por aí agora? Bom dia. Oi, Mariana, Edu, quanta movimentação sobre esse caso nas últimas 24 horas, né? Bom dia para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Nós estamos agora na delegacia de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Houve uma grande movimentação dos policiais civis aqui nas primeiras horas da manhã e ainda durante a madrugada. Eles passaram por uma espécie de reunião. Há a expectativa, inclusive, de que a qualquer momento um suspeito ou averiguado entre aqui por esse portão que vocês observam nas imagens e também que haja uma saída desses agentes da Polícia Civil até alguns endereços que são considerados importantes nessa etapa de investigação. Desde a nossa última participação aqui no Fala Brasil ontem, algumas atualizações e confirmações foram feitas pelo delegado responsável por esse caso. A principal delas era sobre o ex-namorado da Vitória, que era considerado um dos principais nomes aí deste caso. A Polícia Civil chegou a pedir pela prisão deste homem de 26 anos, só que o Ministério Público se manifestou também favorável a essa prisão. Por outro lado, a Justiça negou a prisão, foi esclarecido pela Secretaria de Segurança Pública nas últimas horas da tarde dessa última quinta-feira, só que ainda assim, Mariana e Edu, o delegado responsável aqui por esse caso, ele insiste em dizer que o ex-namorado continua apresentando algumas inconsistências no depoimento que foi dado por ele. Ele acabou sendo ouvido aqui pelo delegado, foi liberado novamente, lembrando que essa é a segunda vez que ele comparece à delegacia e é liberado, sai aqui pela porta da frente. Ainda assim, são 14 pessoas que já foram ouvidas como testemunhas e 7 delas são consideradas suspeitas. A polícia chegou a esclarecer quem são essas pessoas, sem dar nomes específicos para não comprometer essa etapa da investigação, mas aos poucos eles também colocam ali no quebra-cabeça. Então, 2 dos homens que são considerados suspeitos, eles estavam naquele ônibus que a adolescente chegou a mandar mensagem para uma amiga dizendo que suspeitou da atitude daquelas 2 pessoas. Outros 2 homens supostamente seguiram essa menina até bem próximo à localização da residência da família dela. Depois eles seguiram sentido a uma comunidade, ela chega a mandar mensagem para essa amiga dizendo, as palavras utilizadas por ela, é que ela estava tranquila, que eles seguiram ali o destino deles e que supostamente não era nada. Agora o ex-namorado entra nessa lista, o atual considerado ficante, a palavra utilizada pela Polícia Civil, o atual, uma espécie de companheiro da Vitória, também entra nessa lista aí de suspeitos, e o proprietário de um veículo. Vocês lembram que 2 carros foram vistoriados pela Polícia Científica, eles passaram por uma perícia justamente aqui nesse pátio onde nós estamos. A informação inicial que a gente tinha é que os 2 carros foram liberados
porque nada tinha sido localizado ali nesses veículos. Só que durante a tarde a informação acaba mudando. Fios de cabelo foram localizados ali no banco do passageiro de um desses carros, então o veículo foi trazido novamente. A polícia científica foi mais uma vez acionada e esses fios foram encaminhados para um laudo específico ali no IML para que haja uma confirmação se esses fios são da jovem Vitória. Então, se isso acontecer, a situação se complica para o proprietário desse veículo. Ele chegou a ser encontrado em uma área de mata, a polícia também fez buscas naquela região, porque ele ficou por um certo tempo ali naquela área. A polícia considerou que ele supostamente estava se escondendo, dificultando ali a localização da Polícia Civil. Então, agora, nesse momento, são 3 respostas que a polícia busca entender. Mariana, Edu. Daqui a pouco a polícia divulga mais informações. Letícia Miyamoto, a gente conta com você ao vivo aí de Cajamar. Agora vale reforçar, né, Mariana? Ao contrário do que foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Justiça negou o pedido de prisão do ex-namorado dessa jovem, Vitória. E como disseram nossos repórteres, 7 pessoas são consideradas suspeitas de participação nesse assassinato. E o corpo da Vitória, que ficou desaparecido por uma semana, foi enterrado nesta quinta-feira. A cerimônia de despedida da adolescente mobilizou um município de 70 mil habitantes na Grande São Paulo. No velório, em Cajamar, dezenas de amigos e parentes estavam emocionados. Uma pessoa que tem coragem de fazer o que foi feito com uma menina dessa, 17 anos, vindo do trabalho, meia-noite. Vitória Regina de Souza desapareceu no dia 26 de fevereiro. Ela tinha acabado de sair de um shopping onde trabalhava há apenas 4 dias. Uma câmera de segurança registrou a jovem perto de um ponto de ônibus. Em uma mensagem, ela disse a uma amiga ter sido seguida e assediada. Eu paraliso, eu não sei o que eu faço, não consigo correr, eu fico parada. Vitória disse ainda estar com medo de outros rapazes que estavam no ponto. A adolescente nunca voltou para casa. Antes de sair do trabalho, ela tinha pedido carona a 2 jovens com quem já tinha namorado. O corpo de Vitória foi encontrado com sinais de violência em uma área de mata em Cajamar, a 5 quilômetros da casa dela. A adolescente teve os cabelos raspados. De acordo com as investigações, Vitória foi mantida em cativeiro por pelo menos 2 dias. Em depoimento à polícia, um dos ex-namorados apresentou contradições. Nesta quinta-feira, a justiça negou o pedido de prisão dele feito pela polícia. Ainda assim, o rapaz se apresentou na delegacia. A menina desapareceu por volta de 00h15. Nós já temos informações que 00h35 ele estava próximo ao local do crime, tá? Então já furou toda a conversa que ele apresentou pela própria cronologia do tempo. 7 pessoas são investigadas por possível participação no crime, mas ainda não foi estabelecida uma relação entre os suspeitos e a morte de Vitória. A polícia trabalha com a hipótese de que o assassinato tenha sido cometido por vingança. Há também suspeitas de que membros de uma facção criminosa possam estar envolvidos no crime. 2 carros que passaram pelo percurso feito pela adolescente foram apreendidos. Um fio de cabelo foi encontrado e vai ser comparado ao DNA de Vitória. Eu não entendo quanta maldade puderam fazer com ela. Tudo está sendo difícil, está sendo dolorido. Não vai trazer ela de volta, mas eu quero justiça.